Comunidade Acadêmica BMS Global e estamos aqui para dar uma continuidade naquilo que é decomposição de números em fatores primos. Nesta aula vamos falar sobre o MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum. Na aula passada falamos sobre o máximo divisor comum e vimos que para acharmos o máximo divisor comum, nós primeiro fizemos a decomposição dos números. Decompomos os fatores primos e vimos quais são os números que estão na lista de fatores dos dois números. Agora, para acharmos o mínimo múltiplo comum, vamos também trabalhar com a decomposição dos números. De que forma? O que é o mínimo múltiplo comum? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho a tabuada dos 3. 3 vezes 1 igual a 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15 em diante. Tenho aqui a tabuada dos 4. 4 vezes 1 igual a 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Em diante. Na tabuada dos 3 e na tabuada dos 4, vai existir sempre números que vão aparecer. Ou seja, vão aparecer sempre múltiplos de 3 e 4 que são os mesmos. Por exemplo, se eu continuar aqui na tabuada dos 4, pode aparecer vamos supor aqui, tabuada dos 3, ok? Tem 3 vezes 3, 3, 6, 9, 12. Todos esses são múltiplos de 3. Mas existem números que podem aparecer tanto aqui na tabuada dos 3 quanto na tabuada dos 4. E aqui nós podemos ver que o número 12 apareceu na tabuada dos 3 e também apareceu na tabuada dos 4. Se eu continuasse, eu teria 3 vezes 8 igual a 24. E eu teria 4 vezes 6 igual a 24. São números que aparecem tanto na tabuada dos 3 quanto na tabuada dos 4. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que vai aparecer na tabuada dos 3 e na tabuada dos 4. Ou seja, é o mínimo múltiplo, ou seja, é o múltiplo comum entre os dois, mas tem que ser o menor deles. E não vamos ver um número múltiplo de 3 e 4 menor que o 12 que vai aparecer aqui. Ou seja, na tabuada dos 3 não vai ter um número menor que 12 que aparece na tabuada dos 3 e também aparece na tabuada dos 4. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum entre o número 3 e o número 4. Agora, como é que eu acho isso? Será que eu devo sempre fazer a tabuada? Pode dar algum trabalho. Por quê? Vamos supor o seguinte. Quero saber qual é o mínimo múltiplo comum entre 7 e... vamos por 2. Entre 7 e 2. O mínimo múltiplo comum é lógico que é o 14. É o menor número que vai aparecer na tabuada dos 7 e vai aparecer na tabuada dos 2. Essa aqui com a tabuada podemos até fazer 2 vezes 7, 14. 7 vezes 2, 14, podemos fazer. Mas existem aqueles casos em que o número é muito grande. Como se eu tiver, quero saber qual é o mínimo múltiplo comum entre o 70 e o 20. Eu não tenho como fazer a tabuada dos 70 e fazer a tabuada dos 20 por ser muito extenso. Então, é viável achar o mínimo múltiplo comum entre dois números usando a decomposição do número em fatores primos. O que é que eu faço? Vou decompor o primeiro número, 70, e vou decompor também o segundo número, 20. Faço o seguinte. Os números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, em diante. São números que admitem apenas dois divisores, 1 e este mesmo número. Vamos fazer. Primeiro o número primo, 2. 70 dividido por 2, 35. 20 dividido por 2, 10. Aqui
aqui estamos a ver que a divisão, para achar o mínimo múltiplo comum, eu faço em simultâneo, os dois números. Para achar o máximo divisor, como eu usei, decomposição, eu faria uma decomposição por 70, outro o 20, assim a parte. Mas para o mínimo múltiplo comum, eu coloco os dois números aqui, faço a decomposição simultânea. Então eu faço 70 por 2, 35, 20 por 2, 10. Faço de novo a decomposição, número primo, 2. 35 não é divisível por 2. Então o que eu faço? Vou baixar, porque não é divisível por 2. Ele mantém ali. Já o 10 é divisível por 2. Vou dividir, vai dar 5. De novo, faço a divisão por 2, não vai ser possível. Nem o 5 e nem o 35 é divisível por 2. Por 3, também nenhum dos dois é. Por 5, 35 por 5, 7. 5 por 5 é 1. A decomposição do 20 já terminou. Porque aqui já tem o resultado 1. Terminou. Ficamos no 7. 7 por 7 vou ter 1. Aqui também terminou a decomposição do 70 em fatores primos. O que eu faço a partir de agora? Para achar o mínimo múltiplo comum entre 70 e 20, então, para eu achar o mínimo múltiplo comum entre 70 e 20, eu só multiplico estes números que estão aqui, que é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Faço. O que eu posso aplicar aqui para me facilitar esse cálculo? A propriedade associativa. Vou associar esses dois e estes dois. Também pode me facilitar. O que eu faço? 2 vezes 7, 14. Vezes 2 vezes 5, 10. O resultado agora vai ser também fácil de obter. Eu tenho 14 vezes 10, 140. E tenho o mínimo múltiplo comum entre o 70 e o 20, ou seja, é o primeiro número que eu vou encontrar, tanto na tabuada do 70, tanto na tabuada do 20, ou seja, é o valor mínimo que é o múltiplo de 70 e 20. O único número, o primeiro número em que os dois números se encontram. Podemos dar mais um exemplo. Quero o mínimo múltiplo comum entre 27 e 33. O que eu faço? Vou decompor estes números em fatores primos, mas em simultâneo. 27, 33. Primeiro número primo, 2. Nenhum dos dois é divisível por 2. Outro número primo, 3. 27 por 3, 9. 33 por 3, 11. De novo, por 2, nenhum dos dois é possível. Por 3, 9 por 3 é 3. 11 por 3 não é possível. Arrei o 11. O próximo número primo que eu posso dividir aqui é o próprio 3. 3. 3 por 3, 1. 11 por 3 não é possível. Arrei. Agora, aqui no 27 já terminamos, porque aqui já tenho 1. Então só ficou aqui nessa parte aqui do 33 que eu tenho 11. 11, aqui devo colocar 11. Porque o 11 já é um número primo. E todo número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Como 11 é primo, então só é divisível pelo próprio 11 e por 1. Então isso vai ser 1. O mínimo múltiplo comum entre 27 e 33 vai ser o produto disso. Eu só preciso multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 11. Após multiplicarmos isso, teremos o mínimo múltiplo comum entre 27 e 33. Esta é a aula que preparamos para vocês hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com os amigos
E siga-nos também na nossa página no Facebook e acompanhe o próximo vídeo da nossa playlist de Matemática Básica.